O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre de tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela, e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão, mesmo em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Podemos sentar, pedindo a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos deu o dom da sabedoria, da compreensão desta palavra, e uma vez compreendida, possamos fazer todo o esforço de colocá-la em prática hoje, amanhã e sempre. Amém? Amém. A leitura do Evangelho de hoje é interessante, porque a gente tem uma coisa concreta, uma situação de doença, né? A gente lida com a questão da saúde, sabe assim, da profundidade do que é isso, da dor do que significa isso. Uma mulher que já há 18 anos, né, estava se tratando, talvez gastando o que não tinha para se tratar, né? E olha só que interessante, diz o texto que ela era encurvada, né? E era um dia de sábado. Dia de sábado, para os judeus radicais, não podiam fazer nada. Até hoje, se você for lá em Israel, de sexta para sábado, tem muitas restrições, né? Que eles fazem aquelas observâncias. E Jesus, ele veio para completar a lei, veio trazer a lei do amor, da misericórdia, né? Não essa lei restrita aí que oprime o ser humano, mas a lei do amor, da misericórdia, né? E ele curou essa pessoa, ele curou e fez questão, ou seja, em lugar deles se alegrarem porque uma pessoa foi curada, tratada, de doente agora para sã, em lugar de se alegrarem, eles ficaram mais furiosos. Tem gente que é assim, sabia? Tem gente que é assim, em lugar de ficarem contentes com o bem que o outro recebe, com a bonança que o outro recebe, fica com inveja, a inveja faz criticar, né? Mas o fato é que essa mulher era encurvada, e me fez pensar sobre esta postura encurvada. Eu vou dar trabalho aos câmeras, e vou pedir para todos vocês se levantarem, né? Vamos fazer essa experiência. Tentem se curvar um pouquinho, primeiro que daqui 2 minutos vai começar a doer as costas, né? O seu João, que tem uma barriguinha avantajosa, vai doer mais ainda, né? Então, a pessoa estava encurvada. Uma pessoa encurvada, ela olha para o chão. Uma pessoa encurvada, né, espiritualmente falando, ela está apegada às coisas da terra. Ela está apegada à realidade desse mundo. Ela não olha para cima. E aí a gente recorda que Jesus fala assim: buscai as coisas do alto. Mas a pessoa encurvada, ela está cada vez mais olhando para as coisas do mundo, desapegada, dolorida, enfim, presa, escrava a essa realidade. E essa mulher estava encurvada fisicamente, mas o pecado também, a gente vai se curvando ao pecado. A gente vai se encurvando ao pecado e cada vez mais o pecado vai nos abaixando. Tenta se abaixar um pouquinho mais. Tenta se abaixar. O pecado vai nos levando para baixo.
O pecado vai nos curvando, os apegos vai nos escravizando, e a gente fica com essa realidade. E se a gente deixar Jesus de fora, se a gente esquecer de Deus, se a gente não se apegar a Deus, minha gente, a gente vai se encurvar cada vez mais, e a gente vai começar a ficar tonto, e a gente vai começar a cair e se arrastar na lama do pecado. E aí vem Jesus que vai trazer essa novidade, mas para olhar para o alto tem que acreditar, tem que ter Jesus no coração, tem que ter essa convicção, porque senão as coisas do mundo, a realidade, a mesquinharia, o pecado, a inveja, a cobiça, a maledicência, vão nos levando cada vez mais para baixo, e cada vez mais encurvado a gente vai ficando. Mas Jesus veio com a sua graça, Jesus veio com a sua graça, e só aquele que adere a Jesus começa a se endireitar, eu sei que as costas estão doendo já, começa a se endireitar, mas a gente só se endireita quando a gente tem Jesus, a gente só olha para o alto. Agora olha para o alto, é para lá que a gente vai, é lá que a gente deseja, buscai as coisas do alto, com os pés no chão, mas buscai as coisas do alto. Por favor, para de se encurvar, para de querer se arrastar com as coisas, os prazeres que esse mundo dá. Sim, estamos inseridos nesse mundo, mas não somos esse mundo, somos de Deus, e o objetivo maior é olhar para as coisas do alto. Então busque o Senhor, se una a Jesus, seja íntimo do Senhor, viva os seus dias, se apegando cada vez mais. Eu já falei aqui, repito, até que entre em nosso coração. O objetivo da nossa vida é nos unirmos a Jesus aqui, não se arrastar, porque o pecado, Jesus disse, o Satanás estava encurvando aquela pessoa, o Satanás nos curva, porque ele faz com que a gente adore as coisas do mundo, porque quanto mais adorando as coisas do mundo, minha gente, mais longe e distantes de Deus nós estaremos, porque esquecemos de olhar para o alto. Mas o objetivo de nossa vida é não ficar encurvados, oprimidos, pelos escravos da maldade, do erro, do pecado, mas somos filhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então olhe para o alto, e uma salva de palmas a esse Jesus que veio para nos curar e nos libertar. Amém? Então vamos colocar agora, né, já que você está endireitadinho assim, redondinho, né, vamos colocar os nossos pedidos, pedindo essa graça, de não nos curvarmos, né, não nos curvarmos para o mal, mas acima de tudo levantar a cabeça, seguir adiante, buscar as coisas certas, viver as coisas certas, praticar as coisas certas. Só assim nós teremos condições, porque enquanto a gente está curvado, a gente não dá para olhar para cima, dói tudo, mas quando a gente está curado e tocado pela graça de Jesus, tocados pela graça de Jesus, aí sim a gente começa a olhar e buscar as coisas de Deus. Amém? Peçamos então coloquemos diante de Deus os nossos pedidos, as nossas preces.